Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan da Igreja Água da Vida aqui de São Paulo e venho hoje fazer minha devocional. Eu queria falar um pouquinho sobre unidade no Espírito. E eu tirei essa inspiração de falar sobre unidade de um livro que eu comprei na Água da Vida mesmo, na Igreja Água da Vida mesmo, que fala sobre unidade no Espírito. Eu ainda estou fazendo leitura, mas achei muito interessante a forma que trata como devemos viver em união. Então, pesquisei algumas passagens na Bíblia aqui que falam sobre união, sobre viver em unidade, pois somos um só no corpo de Cristo. Então eu vou começar aqui com uma passagem que fala em Salmos capítulo 133, versículo 1, que diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já em Mateus capítulo 19, no versículo 5 e 6, o Senhor diz: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não se separa o homem. Já em João capítulo 17, no versículo 22 e 23, o Senhor diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Já em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 e 13, diz assim: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito só. Amém, Senhor. Amigos, principalmente nessa época de pandemia, nós temos que viver mais em unidade, viver mais em união. A unidade é uma ação coletiva que tende a um único objetivo, mas não é tão simples assim. Porque na unidade, cada um tem que abrir mão do seu próprio pensamento e viver e caminhar e viver juntos numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais. É uma coisa que parece ser muito simples, mas viver em unidade não é tão simples assim. Porque cada um tem o seu próprio pensamento, cada um acha que sua verdade é a que prevalece. Falta um pouco às vezes de humildade. Tem até uma palavra aqui, em Romanos capítulo 12, no versículo 16, que fala sobre essa humildade. Sede unânimes entre vós, não ambicionais coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. É muito difícil entrar em unidade. Às vezes a gente confunde muito cooperação com viver em unidade. Cooperação é quando a gente vai, ajuda, faz alguma coisa, mas a gente não vive unidade, a gente não vive no mesmo pensamento. Até mesmo as igrejas, que às vezes cada uma tem uma visão, cada um tem uma diferença e não vive em unidade, né? Nesse livro até fala que quando eles chegaram em Cali, na Colômbia, foi muito difícil porque cada igreja pensava de uma forma. E era uma das cidades, na década de 90, mais perigosas do mundo. E foi muito difícil viver em unidade. E viver em unidade também não é só na igreja. Por isso que eu até trouxe essa palavra. Porque a gente precisa começar a viver em unidade dentro das nossas famílias também, né? Muitas vezes, logo quando eu casei, eu achava que o que valia era a minha vontade. Então, às vezes, dava vontade de sair, de ir assistir jogo de futebol, coisas assim do tipo. E esqueci um pouco de viver em família. Depois que a gente começa a viver em família, em unidade, pensando com o mesmo propósito, pensando tendo as mesmas visões, a coisa melhorou. Ainda mais entrando na igreja e nos tornando um só, uma carne só. É muito importante isso também. Isso também, viver em unidade, serve até pra gente ter uma equipe no trabalho melhor. Porque quando uma equipe, cada um pensa só no seu propósito, cada um quer ganhar da sua forma, nunca chegamos num resultado final tão satisfatório.
E é muito importante viver em unidade em Cristo. Às vezes, sem patotinha, só com o mesmo propósito. Um conhecendo o outro. E querendo ou não, a pandemia ajudou muito nisso, a gente viver mais em unidade. Porque a gente está mais próximo, mesmo com essa distância, esse afastamento. A gente está sempre juntos. A gente está participando mais da igreja, trabalhando. Tive até essa oportunidade, agradeço agora por fazer essa devocional. E queria então deixar essa palavra para a gente tentar e buscar mais essa vivência em unidade. Eu sei que é um processo difícil, que cada um tem uma maturidade diferente dos outros na igreja, cada um tem um processo diferente do outro. Mas o que precisamos é sempre estar dispostos e abertos para viver em unidade dentro da igreja. Obrigado. Obrigado por tudo e vamos fazer uma oração? Ó Deus Pai, Deus Senhor de glória, venho aqui te pedir, Senhor, que cada vez mais a Igreja Água da Vida, como todas as outras igrejas, entre em união, Senhor, buscando o mesmo propósito. Pois eu sei, Senhor, que a salvação não é única. A salvação é em comunhão, meu Pai do céu, como o Senhor próprio mesmo ensinou a todos nós. Eu peço, Senhor, que ajude todos nós a ter paciência no processo de cada um, Senhor, para que a gente, sim, consiga cada vez mais crescer na palavra de Deus. Obrigado a todos e fiquem com Deus.